Então, continuando aqui o nosso estudo sobre as ferramentas que podem ser utilizadas na fase do controle, no processo de gestão da empresa, vamos falar agora, nessa aula, sobre o EVA, ou EVA, que é o valor econômico adicionado, e o MVA, ou MVA, que é o valor de mercado adicionado. Começando pelo EVA. O EVA é um lucro na forma pela qual os acionistas o medem. É como que o acionista olha o lucro que a empresa teve. Então, se o retorno esperado é de X% sobre aquilo que ele investiu, eles não começam a ganhar dinheiro até que os lucros ultrapassem essa marca. Ou seja, até que o negócio produza um lucro maior do que o seu custo de capital, ou mesmo estará operando com prejuízo. Até então não cria riqueza, destrói. Então, no EVA, lucro é o lucro operacional após o pagamento dos impostos, menos encargos sobre o capital, tanto para endividamento quanto capital acionário, ou seja, o lucro é modificado. Eu vou tirar do lucro o custo do capital, que resta é o valor que excede ou deixa de alcançar o custo de capital, utilizado para realizar aquele lucro ou lucro residual. Então, o que é, na prática, o EVA? Então, o investidor ele só considera que ele passou a ganhar dinheiro quando o lucro ultrapassa, ou seja, ele só ganhou efetivamente aquela diferença entre o lucro e aquilo que ele deixou de ganhar por ter investido nessa empresa. Então, digamos que eu tenha lá R$1 milhão, eu apliquei R$1 milhão nesse negócio, mas caso eu não tivesse aplicado, eu poderia ter feito uma aplicação financeira. E digamos que a aplicação financeira já me desse lá um rendimento lá de, eu vou chutar aqui, R$100.000, dependendo lá, uma aplicação financeira no longo prazo, com um monte de taxas atrativas, eu teria lá R$1 milhão no ano. É que hoje falar em 10% ao ano já é meio estranho, né? Mas vamos trabalhar com essa percentual. Então, o que é o valor econômico agregado? O valor econômico adicionado é tudo que a empresa ganha, tudo que o lucro representa acima desses 100 mil. Então, se eu por exemplo, a atividade na qual investi 1 milhão deu um lucro líquido de 200 mil, significa que o valor econômico adicionado para esse negócio é, na verdade, de 100 mil, porque 100 mil é o custo de capital, é quanto eu deixei de ganhar para investir nesse negócio. Certo? Então, vai funcionar dessa forma. Eu vou pegar o lucro operacional líquido, né? Quanto que a atividade gera. Então, lembre-se, o que é lucro operacional líquido? É o lucro antes dos impostos e antes do resultado financeiro. É quanto a atividade gera de ganho. Vou diminuir o custo do capital, e esse custo capital vale tanto para capital de terceiros quanto para capital próprio, e aí eu vou ter o valor econômico adicionado. Vamos ver o exemplo. A empresa A, ela tem o lucro operacional líquido de 120 mil, conforme nós já vimos em slides anteriores, em aulas anteriores. O passivo oneroso dessa empresa é de 5 mil, ou seja, ela paga juros sobre 5 mil para utilizar recursos de terceiros, e tem o PL, que é o recurso próprio, né, o capital próprio, no valor de 180 mil. O custo de oportunidade, ou seja, quanto essa empresa ganharia investindo esses 180 mil, era de 10% ao ano. Ela ganharia 10% ao ano ali no mercado financeiro. E para usar o capital de terceiros, esses 5 mil, ela gasta 15% ao ano. Custa para ela 15% ao ano. Então, o custo do capital de terceiro, custo médio ali do capital de terceiro é de R$750, que é os 5 mil de passivo oneroso vezes a taxa, o custo de capital no mercado, R$750. Já o custo de capital próprio é de 18 mil, que é 180 mil vezes o 10%. Então, o custo de capital desse negócio é de 18.750. Então, esses 120 mil que a empresa teve de resultado operacional, na verdade, gera de dinheiro para o sócio, efetivamente, de ganho líquido, de valor econômico adicionado, 101.250, porque 18.750 é o custo do capital. Então, o dinheiro do sócio, ele nunca é de graça. Ele sempre tem um custo, porque o sócio abriu mão de colocar o dinheiro em outra coisa, que a gente chama de custo e oportunidade, certo?
E aqui no caso da empresa B. A empresa B, que tem um lucro operacional de 1.150.000, o passivo oneroso é 17 milhões, o PL 1.150.000. O custo de oportunidade da mesma forma é 10% sobre o capital próprio, 15% sobre o recurso terceiro. Então, o recurso de terceiros, ele custa para a empresa 2.550.000, o custo de capital próprio custa 115.000. Então, uma empresa que tem um lucro operacional de 1.150.000 vai ter um EVA, nesse caso, de menos 1.515.000. Então, nesse exemplo, essa atividade não está gerando riqueza, está destruindo riqueza. Porque a atividade gera um retorno de um lucro de 1.150.000, porém o capital investido nesse negócio custa 2.665.000. Entende? Então, quando você olha, quando você coloca na conta o custo de capital, você efetivamente vê se o negócio gera riqueza ou destrói riqueza. Quais são os problemas com o EVA e os demais índices de rentabilidade? Se vocês notarem, nós sempre utilizamos informações dos relatórios contábeis. E qual é a natureza dessas informações? Elas são sempre informações passadas. Então, eu vou estar sempre vendo o que aconteceu no passado. Eu vou estar de certa forma, casa com essa fase do processo de gestão, que é o controle, que eu vou pegar tudo que veio, eu programei, executei e agora eu estou fazendo a comparação. Então, eu estou trabalhando com os dados passados, com aquilo que já aconteceu. Elas são informações importantes, né, essas informações históricas, porém elas não fornecem de forma direta qual a expectativa criada sobre o futuro. Então, lembra que eu falei na aula anterior, se você assistiu, que você não vai comprar ações de uma empresa se você vê que aquela empresa tem prejuízo, exceto se você tenha informação que ela tem uma grande possibilidade de gerar lucro futuro. Então, quando você olha o indicador dessa forma, você só vai ver que no passado o que ela fez, mas você não está olhando para aquilo que ela é capaz de fazer no futuro, certo? Então, a postura do controle está ligada com a atitude de olhar para o futuro. Então, você tem que pegar essa informação passada e juntar ela com expectativas de rentabilidade futura, com análise de mercado, com a tendência, com o setor, com o crescimento, com a expectativa e assim por diante. Então, então você olha, pega a informação passada, linka isso com a possibilidade de futuro, assegurando o alcance do que foi planejado e da eficácia e continuidade organizacional. Com relação ao MVA, ao Market Value Added, ou valor de mercado adicionado. O que é isso? O valor de mercado adicionado é justamente o olhar para o futuro, olhar a empresa para o futuro. Então, o EVA mostra o que ela efetivamente trouxe de ganho do passado até hoje. O Market Value, ou valor de mercado, ela possibilita que você olhe para frente. Como? Então, se a tua empresa vale mais no mercado do que o seu patrimônio líquido, significa que o mercado está valorizando ela, significa que o mercado está avaliando positivamente ela. Certo? Então, é relevante avaliar o valor econômico da empresa considerando eventos passados, por meio do EVA, e a expectativa existente sobre o seu potencial de resultados futuros, por meio do Market Value, ou MVA. Então, o MVA é entendido como a diferença entre o valor da empresa e o valor dos seus investimentos a preço de mercado. Então, quando você compara patrimônio líquido, que é o valor contábil da empresa, e o valor das ações dessa empresa no mercado, aí você vai ver a diferença. Então, quando eu tenho um valor de mercado menor do que o valor do patrimônio líquido, e isso acontece, você pode pesquisar aí, você tem um valor econômico, um valor adicionado de mercado negativo. Mas quando você tem a conta inversa, que é o que se espera, em virtude do goodwill, que é aquilo que a contabilidade não registra, como, por exemplo, a expectativa de rentabilidade futura, você vai ter uma diferença positiva entre o valor de mercado e o valor contábil dessa empresa. Então, o valor de mercado vai ser, aliás, o MVA vai ser o valor de mercado menos o patrimônio líquido. O valor de mercado de uma empresa pode ser mensurado pelo valor total de suas ações negociadas em bolsa de valores. Então, essa é a forma mais fácil de você
olhar o valor de mercado de uma empresa, é quanto as ações dela valem. Então, trouxe aqui um exemplo para vocês de uma comparação entre valor de mercado e valor contábil. Então, o valor de mercado do Bradesco, por exemplo, é de 281 bilhões de reais e foi a empresa que mais ganhou valor de mercado em 2019. E quando você olha o patrimônio líquido dela, em 2019, é 135 bilhões de reais, ou seja, o valor econômico adicionado do Bradesco é de 157 bi. Ela vale no mercado 157 bilhões a mais do que o seu patrimônio contábil, do que o seu registro contábil. Então, por isso que o Bradesco está sempre ali entre as empresas com as ações mais valorizadas. Porque o que acontece? Ela tem ação mais valorizada, isso chama a atenção do investidor que compra mais ações, e se tem mais gente comprando, a tendência é daquela ação subir. E aí vai virando esse círculo vicioso positivo. Por outro lado, você pode ver informações como essa. O Facebook perde 120 bilhões em valor de mercado em um único dia. Então, essa não é uma reportagem recente, mas eu acho que ela é muito, muito legal para a gente ver isso. Quando algo acontece que fere a imagem da empresa, nesse caso foi quando vazou a informação vazou a informação, não. É que saiu a informação que o Facebook estava vazando dados dos seus inscritos, dos seus usuários. Então, isso trouxe um impacto muito grande no negócio, né? A empresa perdeu muito valor de mercado com aquela notícia, certo? Então, da mesma forma que as empresas podem ganhar valor de mercado, elas podem perder de forma muito, muito brusca. E o que faz com que ela ganhe ou perca? É a imagem, e as notícias relacionadas, todo esse impacto que ela causa lá fora. Então, nem sempre é o lucro que vai trazer isso, ou o prejuízo. O que aconteceu com a Petrobras quando ela perdeu o valor? Foi na época da Lava Jato. Então, informações que denigrem a imagem da empresa, ou que ela poluiu, ou que ela é fraudulenta, ou ela é corrupta e assim por diante, isso vai fazendo com que a empresa perca valor de mercado. Dando sequência, nós vamos falar do EBITDA ou lagido. O que é EBITDA ou lagido? Essa é uma medida de avaliação de desempenho muito relevante. Por quê? Porque mostra efetivamente quanto de dinheiro o negócio gera. Vocês já estão aí com os dois pés na formatura e vocês já sabem de forma muito clara que uma empresa lucrativa não significa uma empresa que tem dinheiro no caixa. Assim como uma empresa que deu prejuízo não significa que ela vai estar sem caixa. Então, depende. Então, o EBITDA é uma medida que permite analisar quanto de caixa efetivamente o negócio gera. Como que eu chego lá? Eu vou pegar o lucro e vou descontar os juros, né, financeiros, os impostos, a depreciação e amortização. Então, eu pego o meu lucro operacional, que é o lucro antes dos juros e impostos, e desse lucro eu vou descontar a depreciação e amortização. Por quê? Porque depreciação e amortização, elas não impactam o caixa. É um lançamento econômico e não financeiro. Então, o EBITDA apresenta a geração de caixa operacional de uma empresa, e eu já falei isso para vocês em várias aulas. O que te permite avaliar uma empresa como sendo de sucesso ou não é a sua capacidade de gerar caixa com o seu negócio, que quando eu gero caixa ou emprestando dinheiro dos bancos, ou aumentando o capital social, ou vendendo imobilizado, significa que o meu negócio não vai bem. Então, por isso que a EBITDA é uma medida de avaliação de desempenho tão importante. Ela permite verificar o quanto a empresa gera de recursos apenas em suas atividades, sem considerar os efeitos do resultado financeiro. Então, não estou levando em consideração o quanto de juros eu pago por emprestar dinheiro, e nem quanto de imposto eu estou pagando sobre o meu lucro. E também estou descontando ou tirando dessa conta esses lançamentos tradicionais que não geram impacto no caixa diretamente, apenas são econômicos e não financeiros. Além daquilo que é não recorrente ou operação descontinuada, que é mais incomum. Então, o EBITDA é um importante indicador para avaliar a qualidade operacional da empresa, ou seja, o meu negócio dá dinheiro? O meu negócio gera caixa? Ou eu preciso buscar caixa em outras fontes, né? Em outras atividades que não seja operacional.
Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho aqui o resultado líquido dessa empresa, uma empresa que teve uma receita de 2 milhões e um lucro líquido de 198 mil. Então, o que que é o EBITDA ou LAGID? É o lucro antes dos juros, dos impostos, das depreciações e amortizações. Então, eu vou somar, eu vou devolver para esse lucro líquido, que é de 198 mil, o resultado financeiro de 30 mil, é o custo do dinheiro de terceiros. Eu vou devolver os impostos sobre o lucro, que é 102 mil, e também vou somar depreciação e amortização, que 80 mil está no CPV e 20 mil está nas despesas operacionais. Então, essa empresa, com a sua atividade, essa CIABC, ela tem capacidade de gerar caixa com a sua atividade de 430 mil. Então, de uma receita líquida de 2 milhões, 430 mil é quanto ela gera de dinheiro em função da atividade, descontando aquilo que o sócio tem que pagar para o governo em função do lucro e descontando o juro que ele tem que pagar para o terceiro em função do empréstimo que ele tenha feito. Para vocês entenderem a importância desse indicador, eu comecei dando essas aulas de hoje, que estão disponíveis para você no Moodle, falando do lucro, que é uma medida muito utilizada, uma das mais utilizadas. Mas para o investidor, para aquela pessoa que quer investir dinheiro na empresa, é muito mais importante o EBITDA do que o lucro. Tanto que você olha, assim, peguei duas empresas como exemplo, a Votorantim e a Vale. Então, dentro do relatório da administração da Votorantim, por exemplo, ela fala duas vezes sobre o lucro líquido, mas ela fala 20 vezes sobre EBITDA. A Vale, ela fala 17 vezes sobre o lucro líquido e fala 87 vezes sobre EBITDA. Então, as empresas sabem que é isso que interessa para o investidor. As empresas sabem que é a capacidade de gerar caixa e, consequentemente, pagar dividendo que gera interesse do investidor. Por isso que esse indicador é tão importante no seu negócio. E para terminar, prometo para vocês que essa é a última aula que eu estou gravando na nossa disciplina, a teoria das restrições, que também é uma maneira de você estar avaliando o desempenho e buscando aquilo que causou a diferença entre o orçado e o realizado, que é a teoria das restrições. TOC, ou teoria das restrições, então TOC é da sua terminologia em inglês. Nós já falamos muitas vezes que a meta de qualquer organização é aumentar a riqueza do acionista, e é exatamente ali que entra a controladoria. A controladoria ela serve para ajudar a aumentar a riqueza do acionista. Então, nenhum acionista investe numa empresa para ficar mais pobre do que era, ele sempre quer ficar mais rico do que era. O princípio da teoria das restrições se resume no aumento da lucratividade através de uma gestão adequada da produção, isso é, da restrição, visto que, se não tivesse restrições, os ganhos seriam infinitos. Então, o que restringe eu ganhar mais dinheiro? Se está tudo funcionando perfeitamente, o que restringe eu ganhar mais dinheiro é a minha capacidade instalada ou a demanda do mercado. Mas dentro da capacidade instalada já existente, pode ser que tenham coisas que estão diminuindo, estão piorando o meu desempenho. A restrição é qualquer coisa que limita um desempenho melhor. Então, quando eu trabalho TOC, a teoria das restrições é sempre com essa meta de ganhar dinheiro. Eu vou mostrar um exemplo para vocês já para vocês entenderem. O modelo de decisão da TOC acontece da seguinte forma. Primeiro, eu vou identificar as restrições, quais são meus gargalos, o que está impossibilitando que eu ganhe mais ou que eu produza mais. E aí eu vou decidir como explorar essas restrições, como tirar o máximo proveito delas, obtendo o melhor resultado possível dentro dessa condição. Como que eu posso ajustar essa restrição para que ela me permita ganhar um pouco mais? Aí eu tenho que subordinar qualquer outro evento a essa decisão, porque se ele é o meu gargalo, tudo mais vai ter que funcionar em função dele, senão eu vou ter paradas, eu vou ter estocagem em excesso em outras etapas. Vocês já vão entender isso melhor nos próximos slides. Eu vou elevar as restrições do sistema, caso as ações dos itens 2 e 3 não sejam suficientes para se eliminar a restrição. Nem sempre eu consigo eliminar essa restrição, então eu tenho que tirar o máximo proveito dela.
Isso nos passos anteriores, uma restrição for quebrada, volta ao passo 1, mas não deixe que a inércia se torne uma restrição do sistema. Então, você sempre vai estar buscando essa otimização. Sendo aquela, você vai estar buscando agora. Agora que ela não existe, o que passou a ser meu novo gargalo ou a minha nova restrição? Então, vamos ver um exemplo para ficar mais claro. Eu tenho aqui uma aplicação no setor automotivo. Então, identificando as restrições do sistema, capacidade produtiva inferior à demanda de mercado. Ou seja, o mercado poderia absorver mais, eu poderia vender mais caso eu produzisse mais. Então, eu tenho ali o início do processo de fabricação. Na unidade produtiva 1, eu consigo fazer estamparia de 50 unidades por hora. Na unidade 2, que é a fábrica de carroceria, eu consigo uma produção de 41 unidades por hora. A unidade produtiva 3, que é a pintura, eu consigo fazer 55 unidades por hora. E a unidade produtiva 4, que é a linha de montagem, eu consigo fazer 50 unidades por hora e aí termina o processo de fabricação. Então, você percebe que o gargalo, a tua restrição está na unidade produtiva 2. Note que todas as outras unidades, elas estão entre 50 e mais de 50 unidades produzidas por hora, enquanto na unidade produtiva 2 a minha capacidade é de 41. Então, é ali que está restringindo. Então, o que vai acontecer? A unidade produtiva 1 não vai conseguir mandar toda a sua produção para a unidade produtiva 2, porque ela não vai dar conta de atender, não vai dar conta de seguir no mesmo fluxo, e já na unidade produtiva 3, ela vai ficar com ociosidade, porque vai faltar material, não vai chegar para ela fazer a pintura, porque tem o gargalo ali na unidade produtiva 2. Aí vamos entender um pouco mais sobre a unidade produtiva 2, que é onde está o gargalo. A unidade produtiva 2, ela tem 5 linhas de produção. Então, tem o início ali do processo de fabricação da carroceria, e aí nesse início ela tem a parte do assoalho completo e das laterais. O assoalho completo ela consegue fazer 47 unidades por hora, as laterais 48 unidades por hora. E aí eu tenho o fechamento da carroceria. Então, no fechamento da carroceria, que está dividida em duas áreas, geometria respote com 42 unidades hora e 45 unidades hora de capacidade produtiva, respectivamente. Então, dentro do fechamento da carroceria, eu tenho 2 unidades internas. E dentro dessas 2 unidades internas, uma delas só dá conta de fazer 41 unidades por hora e outra 45 unidades. Então, está ali dentro do fechamento da carroceria o meu gargalo. E aí, a etapa seguinte, chamada bolt-up, produz 47 unidades e a funilaria 52 unidades por hora, e aí termina essa fase da fabricação. Certo? Então, nós já entendemos que o gargalo está no fechamento da carroceria. E aí, vamos entender essa etapa. As capacidades produtivas dessas células de produção são apresentadas na tabela abaixo. Então, dentro dessas células de produção, ali na fabricação, no fechamento da carroceria, eu tenho a questão da geometria da carroceria. Então, a geometria da carroceria que é o meu problema. Então, eu preciso pensar em estratégia em melhorar essa produção. Então, todas as demais células ou todas as demais fases da produção do fechamento da carroceria, elas conseguem uma produção um pouco maior, mas a célula 0,20, geometria da carroceria, só produz 42 unidades por hora. Então, entende? Então, eu vou afunilando até eu chegar em onde o processo é mais lento e o que eu posso fazer para agilizar, certo? E aí você identificou o teu gargalo. Então, você vai fazer isso, vocês conseguem fazer isso no negócio de vocês. Onde que é o gargalo? Por que eu não consigo produzir mais? Então, a teoria das restrições faz sentido quando o mercado não é teu fator limitante, é a tua produção. Quando o mercado absorve mais e você não consegue dar conta dessa demanda, você tem que identificar formas de você otimizar a tua produção, e a teoria das restrições é uma dessas formas. Ok, gente? Então, fechamos o nosso conteúdo. E na próxima aula você vai ver uma explicação de como nós vamos encerrar a disciplina. Até lá!